Então, hoje vamos falar aí sobre um assunto que está derretendo os miolos das pessoas aí. Essa polêmica aí do chat GPT, que tá roubando a arte de estúdios famosos. Não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero falar sobre inteligência artificial e os impactos na vida da gente que trabalha. O que eu vejo aí é muita gente emocionada que nunca teve contato com esse tipo de ferramenta. Assim, no contato com esse tipo de ferramenta no modo da visão empresarial, tá? Não tô falando da visão do usuário como eu, por exemplo, que utilizo a IA do Ideogram ou a lá do... Esqueci o nome lá da outra para fazer thumb de YouTube. Não tô falando disso, tô falando da visão empresarial. Primeiro de tudo, vocês têm que colocar na cabeça nesse sistema em que nós vivemos atualmente, que é o capitalismo financeiro, que é o quê? O capitalismo que não se dedica, não se importa muito com a produção de mercadoria, mas sim com a financeirização do capital, que é a especulação de ativos imaginários, ou que não existe, ou que existe mesmo, entendeu? A gente vive sob o capitalismo financeiro atualmente. Então, na configuração que a gente vive atualmente desse sistema, o que acontece? Toda e qualquer tecnologia inventada e produzida, toda tecnologia que o homem cria é através do acúmulo de conhecimento e de capital das gerações passadas, tá? Então, toda e qualquer tecnologia que é descoberta, implementada, ela jamais vai ser utilizada pro conforto e bem-estar de quem trabalha, entendeu? Toda tecnologia no nosso sistema atual, ela é utilizada unicamente na busca do lucro pelo lucro. Aí você pode falar, mas isso não é uma coisa boa? Mais ou menos, porque assim, quando o sistema é predatório, que é lucro, 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 é quase como que um ditador psicopata. Para ele resolver, para ele ter, como que fala assim, para ele resolver ter controle total sobre a população, para ele tanto faz se ele vai ter que exterminar 90% da população e só ficar com aqueles 10% que vai ficar babando o ovo dele. A mesma coisa no sistema que a gente vive, tá? Eles não se importam de que 99% da população vai sofrer, vai ficar imprestável, né? Desempregada se eles vão utilizar as ferramentas de superprodução com inteligência artificial. Sempre vai ter 1% que vai consumir, tá? Eles vão... Então, para eles sempre vai ser lucro. Então, vocês têm que pôr isso na cabeça. Toda tecnologia desenvolvida no sistema atual não vai ser utilizada para o bem-estar de quem trabalha. Vai ser unicamente visando o lucro pelo lucro. Eu já vi mas veja bem, automação, eu trabalho com automação, tá? Não com um pouquinho de inteligência artificial, mas quase nada que tem. Mas assim, automatizar processos chatos, insuportáveis, é a melhor coisa que tem para a humanidade, entendeu? Eu trabalhei numa empresa aí um tempo, tinha uns setores ali. O que era aquele setor ali? Tinha, sei lá, empregava 50 pessoas ali naquele setor. O que eles faziam o dia inteiro? Era só ficar analisando não, conferindo, como é que fala? Número de séries de equipamento lá de comunicação, antenas de rádio, Wi-Fi, repetidor de Wi-Fi, que mais? Número de série de placa de servidor, eles ficavam fazendo isso manualmente. Mas pensa numa tarefa chata e lançando, como é que fala assim, jogando por uma outra ferramenta lá que fazia o desbloqueio desses equipamentos através do número de série, do MAC address de cada um imagina isso, 50 pessoas para ficar fazendo isso o dia inteiro. Que coisa chata. Aí do nada, de repente, contrataram uma outra empresa que tinha uma ferramenta top, que uma vez que você jogava numa planilha, só precisaria de uma pessoa para jogar aquilo aí numa planilha, pegar a planilha de compra lá do setor de vendas da empresa, jogar nesse sisteminha lá que eles desenvolveram, o negócio fazia o trabalho das 50 pessoas assim, ó, em 4 horas. Então, da noite pro dia, a gente viu esse departamento aí sendo destruído, incinerado. A gente viu as pessoas saindo tudo triste ali com as suas caixas de papelão, igual no filme americano. Quando a pessoa é demitida, pra quem não sabe, nunca trabalhou, ela sai, coloca as tralhas dela ali, que ela coloca em cima da mesa. Se a empresa não tem política de mesa limpa, né? Eu esqueci o nome, é mesa free, mesa limpa. Então ela coloca todos os cacarecos
Foto da família, isqueiro, bonequinho, bibelô, Nossa Senhora, Buda. Ela leva tudo para casa no papelão. Então a gente viu essa sala aí sendo fechada e reformada para abrigar um outro setor que seria empregaria somente 2, 3 pessoas para trabalhar fazendo. Olha essa economia de 50 pessoas fazendo um trabalho maçante, insuportável, humanamente ruim. Imagina você ficar pegando número de série por número de série, olhando na planilha e depois pegando o MAC address de cada um desses equipamentos e jogando lá na ferramenta e pedindo e fazendo manualmente para a ferramenta liberar o MAC address para a pessoa lá na ponta, no campo, poder usar. Isso era ruim demais. Então, o lado bom, o negócio utilizava... Não sei se utilizava inteligência artificial, tá? Mas era alguma coisa ali com dados e mineração de dados da planilha Power BI e não sei o que, entendeu? Então, as 50 pessoas foram liberadas de um trabalho chato, vamos dizer assim, que era importante, mas assim, o modo que eles faziam o trabalho era muito cansativo, chato. Então a tecnologia veio e substituiu essas pessoas. Onde elas estão? Não sei. Mas eu lembro que a maioria ali tinha certo conhecimento de tecnologia, redes, mas a maioria ali tinha conhecimento de planilha só, ficar mexendo no Excel. Então foram passados para trás pelo Power BI e pela tecnologia de fazer a integração do Power BI com a liberação, uma ferramenta que fazia a liberação do MAC address através do número de série para ficar operacional lá na frente, lá no campo, né? Então, por exemplo, voltando aqui à inteligência artificial, por exemplo, vamos supor que uma pessoa para fazer um trabalho, ela faz um trabalho lá em 8 horas, ela precisa de 8 horas para cumprir a meta dela de trabalho daquele dia. Vamos supor que o empregador dela consegue uma ferramenta que tem inteligência artificial e aí, com essa ferramenta, ao invés de ela gastar 8 horas para fazer aquele mesmo trabalho, ela começa a fazer em 4 só. Claro que o empresário ali, o patrão, não vai liberar o cara 4 horas mais cedo e ele recebendo a mesma coisa. Não, pelo contrário, ele vai falar assim, já que você conseguiu fazer o seu trabalho em 4 horas, então eu quero ele em dobro agora, você entendeu? Então ele vai fazer 2 vezes o trabalho, não vai receber um centavo a mais, não vai ser liberado, vai continuar trabalhando as 8 horas dele, só que dessa vez ele vai estar produzindo 2 vezes mais, entendeu? Então, a tecnologia ela serve só para extrair mais trabalho da pessoa de quem trabalha e gerar riqueza para o dono ali do negócio, entendeu? Isso não tem nada de errado. Agora, é claro que se, dependendo da ferramenta, ele puder substituir ali em torno de pelo menos metade, 50% da equipe que ele tem, nossa, essa 50% da equipe vai produzir 2 vezes mais, fora a equipe que foi mandada embora, para ele é maravilhoso, vocês entenderam? É isso que é o uso da tecnologia. Porque assim, por mais que a inteligência artificial ela fique cada vez mais sofisticada, mais eficiente, sempre vai precisar de gente ali por trás nos bastidores. Agora mesmo, vocês não têm noção do exército de pessoas que tem trabalhando para que vocês consigam assistir esse meu vídeo aqui. Tem um batalhão de anônimos ali se lascando de trabalhar, cuidando de antenas Wi-Fi, cabeamento de rede, fibra ótica, liberação de MAC address, monitoração de segurança, cuidando de servidores virtuais, servidores sobressalentes, cuidando de comunicação, de tudo para que vocês possam estar assistindo esse vídeo. Então sempre vai precisar de gente para trabalhar por trás. Vai reduzir? Sim, vai reduzir muito a mão de obra, mas é aquilo. Quem continuar no mundo do trabalho, ele vai estar produzindo mais por aquelas pessoas que foram demitidas, entendeu? A tecnologia é isso, ela serve para extrair mais produto, mais dinheiro, mais tempo e mais riqueza de quem trabalha. Apropriação de trabalho. A inteligência artificial é complicada, por quê? Porque ela é fruto, como tudo, né? Ela é fruto principalmente essas gerações de imagem, de arte, ela é fruto do acúmulo e roubo de artes de outras pessoas. Ou seja, uma empresa desenvolveu o algoritmo de inteligência artificial que se apropria do trabalho
toneladas de horas de trabalho de outras pessoas, que foi acumulada com conhecimento durante séculos, desde que o homem começou a fazer pintura rupestre nas cavernas com tinta de óxido de ferro, com carvão, com barro, até o momento. Mas eu digo assim, olha, isso aí nem impacta tanto. Aí as pessoas falam, o designer vai morrer, os artistas vão morrer. Não vão morrer, porque olha as thumb do meu canal, que lixo que é aquelas figuras ali. Aquilo ali é arte? Claro que não. Aquilo ali te dá empolgação? Não. Aquilo ali faz você ficar admirado? De jeito nenhum. Pra quem tem um mínimo de conhecimento de arte, você bate o olho e você vê que é inteligência artificial. E aquilo ali não tem... É igual flor artificial. Pode ser bonita, pode ser muito próxima do real, mas não tem cheiro, não tem viço, não tem cor brilhante de coisa viva. É uma flor de plástico. É a mesma coisa, essas imagens e vídeos gerados com inteligência artificial. Isso daí é coisa... Como eu falei, é coisa pra você fazer assim de thumb, pra você se divertir, igual eu. Pra me divertir, eu assino lá, pago 50 conto por mês e gera as thumb do meu canal. Porque assim, eu já tive que lidar com desenhista quando eu tive o meu projeto de fazer a história em quadrinhos lá do Mundo Destruído, onde era proibido comer açúcar. Aí eu paguei pra um desenhista e foi complicado, porque assim, o cara tem que ficar tem que ficar perdendo tempo, fazendo arte. Aí você fala, não ficou do jeito que eu quero, modifica aí. Aí você perde tempo, você tem que pagar mais. E ele tem que ter tempo pra entregar, entendeu? Aí, muito trabalhoso você lidar com desenhista. E quem tem dinheiro, sim, vai continuar contratando desenhistas e designers. Quem não tem, pra se divertir, que não vai ser criar uma coisa, que arte, vai fazer essa porcaria mesmo que a gente faz aqui com essas geradores de imagem, geradores de vídeo. Lixo, é lixo digital, lixo que não tem valor nenhum. Ah, vou vender arte. Não, ninguém vai comprar a sua arte digital, ninguém vai se interessar, porque hoje qualquer pessoa tem até ferramenta, a maioria dessas ferramentas são gratuitas. Aí qual que é a diferença dessas ferramentas gratuitas das pagas? É que nas pagas você vai ter um suporte, só isso, e vai ser mais rápido de você gerar a imagem e o download. E gratuitamente você tem um limite ali, sei lá, 10 imagens no mês, 40 imagens no mês, e na paga você vai poder fazer 500 imagens por mês e tem um suporte, entendeu? É a única diferença. Então qualquer pessoa hoje em dia pode instalar esse aplicativo no celular ou no computador e começar a utilizar de graça. Não caia nesse conto de que você vai ficar rico com inteligência artificial, que não vai, isso é besteira. Então, só vai ficar rico com inteligência artificial as megacorporações que têm capital para parametrizar sistemas inteligentes que, sim, vão substituir tarefas maçantes, insuportáveis para o cérebro humano, entendeu? E graças a Deus que vai acontecer isso. Imagina, por exemplo, o exemplo que eu citei. Imagina o que é você ficar pegando número de série por número de série, MAC address por MAC address, de placa de dispositivos, servidores, milhares, centenas de servidores por dia que essas empresas grandes utilizam, né? Todo dia queima servidor, todo dia queima CPU, todo dia. Então, você colocar uma pessoa para ficar fritando o cérebro, fazendo isso daí, é mais fácil eles pagarem lá uma licença por mês, sei lá, uma mega corporação, 50 mil reais não é nada. Entendeu? Ao contrário dele ter que contratar 50 pessoas para pagar 5 mil reais para cada uma para ficar fazendo esse trabalho insuportável, maçante. Então, eu acredito que com o tempo isso daí vai mudar, tá? A percepção que as pessoas têm vai mudar sobre a inteligência artificial, mas aquilo vai inevitavelmente, conforme o sistema vai se aperfeiçoando, a mão de obra humana vai ser substituída cada vez mais. Aí vai ter que repensar esse modelo. Vai ser um modelo de produção e prestação de serviço só visando lucro? Porque a maioria das pessoas vão estar, como o colega falou ali no comentário do post, o Shailinho, a maioria das pessoas vão estar numa nova categoria das imprestáveis. Ou já existe. Para quem leu Karl Marx, ele fala do lumpen proletariado. O que era o lumpen proletariado na Revolução Industrial? Eram as pessoas ali que não serviam para trabalhar em fábrica. Mendigos, pirados, preguiçosos crônicos, doidos, pessoas sem instrução nenhuma, sem capacidade nenhuma, problema intelectual. Essas pessoas eram as inúteis daquela época da Revolução Industrial, porque mesmo para você cuidar de máquinas, apertar botão, igual naquela época, empurrar mercadoria para dentro de uma máquina, precisava realmente de ter uma certa capacidade, entendeu?
mínima que fosse. Mesmo que seu QI fosse de uma minhoca, você tinha que ter. Agora, as pessoas que não tinham esse mínimo de QI ficava na sarjeta. É o looping proletariado, os inúteis. Então agora a diferença é que subiu o nível de exigência para trabalhar com essas ferramentas novas, então muita gente vai ficar por fora. E aquilo, vai ter um boom novamente dos serviços ali, como o nosso colega Charlinho falou. Boom dos serviços braçais, como pedreiro, carpinteiro, instalador de equipamentos eletrônicos. Agora, a parte intelectual, que é a mais afetada, que por setor que eu trabalho, a gente usa mais a cabeça para trabalhar. Então, muitas pessoas vão ser substituídas. Hoje em dia, um programador, ele utiliza... Eu conheço programador que utiliza muito o chat GPT, mas ele não programa 100% no chat GPT, que isso é impossível. Não tem como. E tem empresa também que proíbe por quê? Porque você vai estar vazando os parâmetros ali da empresa. A não ser que a empresa tenha muito capital e contrate versões customizadas do chat GPT para trabalhar ali. Então vai ter uma segurança maior de não vazar dados, de não ter invasão, entendeu? Aí é diferente. Mas os programadores hoje já utilizam o chat GPT, como eu falei, para pular etapas chatas, maçantes, insuportáveis. Como é que você vai ficar digitando? Como é que fala? Por que você vai ficar digitando ponto por ponto ali de uma aplicação, parâmetro por parâmetro, se você já pode utilizar hoje tecnologias que vão fazer para você assim o esqueleto e você vai preenchendo ali. É mais ou menos isso daí. Então eu vejo muita gente emocionada falando muita besteira sobre inteligência artificial. Não é essa coisa não, tudo não, pera aí. Então, ó, tá rolando aí atrás agora Diablo 4. É gravado porque tá um calor, não dá pra jogar videogame e fazer gravação ao mesmo tempo de tão quente que tá aqui em São Paulo, onde eu gravo aqui é terrível de calor. Um cantinho que sem ventilação. É quase um cativeiro aqui onde eu gravo. Então, conforme o emprego de inteligência artificial vai ser empregado pelas grandes corporações, o sistema vai ter que ser repensado, porque assim, vai ter gente que não vai trabalhar. E como que essas pessoas vão consumir os produtos ali e serviços que vão ser produzidos pelas ferramentas em abundância extrema e super produtividade, entendeu? Porque só os 1% ali da elite não vai consumir toda a produção. Então, ou eles vão ter que fazer alguma coisa aí para mudar. Eu não acredito no comunismo farofa, esse comunismo caricato que a gente vive hoje aí, que a gente vê os militantes hoje aí passando vergonha na internet, mas eu acredito que futuramente, quando a sociedade for completamente destruída, quando o Homo sapiens só se vê sozinho na Terra, com poucos sobreviventes disputando um verme, uma minhoca, com pau e pedra, vai ser reconstruída a sociedade, então eles vão ter que rever tudo isso daí. Ou antes do hecatombe, né? Talvez aí os representantes, os líderes das sociedades se unam aí para mudar a visão do sistema, para não ser só lucro pelo lucro, porque isso aí vai dar merda, viu? Imagina, você vai ter... Tá certo que a população mundial tá diminuindo, né? Mas você vai ter uma população que, vamos supor, 80% vai ficar sem ter o que fazer. Mesmo que invente renda universal básica, esse tanto de gente não vai conseguir consumir ali tudo que as máquinas inteligentes vão produzir. E aí, vai vender para quem? Vai ser baseado no lucro ou no compartilhamento? A gente vai ter que continuar esse senso predatório de tudo ser na base da monetização, de produção, venda e consumo, ou vai ser na base da produção e partilha? Entendeu? Isso aí que a espécie humana está correndo risco, porque hoje a gente está drenando todos os recursos naturais não renováveis, empesteando o ar, a água e a terra. E com as máquinas que vão vir aí, inteligentes, isso daí vai ficar numa potência elevada ao infinito de produção. E será que o planeta vai aguentar? E com esse monte de gente sem participar do processo de produção,
como que eles vão comprar, vão consumir isso daí? É para se pensar, é para se pensar. Então fica aí um monte de dúvida, a gente não sabe, a história tá acontecendo agora, isso que é mais fascinante. Mas é triste ver os tiozinhos tudo com fake news nos WhatsApp aí. Ai, meu Deus do céu, besteirão. Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente. Teremos aí a robótica, a inteligência artificial, teremos também aí a engenharia genética, que já tá mudando aí é, partes do nosso código de DNA. Se isso aí vai ser usado pro mal, pro bem, é como eu falei, toda tecnologia, todo conhecimento que é apropriado pelos donos do capital nunca é utilizado para o bem-estar de quem trabalha, da maioria. Vai ser utilizado para quê? Para lucro, 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 lucro. Quando eu falo em lucro, não é que eles, eu quero baratear essa tecnologia para todos os pobrezinhos ali da periferia da zona sul do Campo Limpo usar. Não, isso daí só ocorre se, por exemplo, quebra de patente, porque tudo é patenteado, vocês sacaram? Enquanto eles forem donos de patente, isso aí não vai chegar para a população pobre e eles nem têm interesse que chegue para a população pobre. Se fosse assim, remédios aí de quimioterapia que custam aí na faixa de 10 mil reais, exames que custam na faixa de 10 mil reais ao infinito, você compraria na farmácia, você faria aí no doutor consulta de boa. Mas não, isso aí é reservado para uma elite, tem patente, ninguém quebra. Entendeu? Só com muita pressão que quebra a patente, por exemplo, no caso do coquetel anti-HIV lá, que fizeram por muita luta e conseguiram quebrar a patente, aí qualquer laboratório pode produzir, mas mesmo assim tem dinheiro, tem grana envolvida, não existe almoço grátis no capitalismo, tudo tem um preço aqui. Entendeu? Então é isso aí, fica a reflexão aí. O que vocês acham? Vocês acham que vocês vão perder o emprego que vocês têm atual? Eu acho que o meu vai pro saco logo logo. E graças a Deus que vai. Hoje eu me vejo mais apertando um botão que vai rodar um script. Eu só preciso ficar olhando assim, e depois eu pego o log pra ver se deu certo, se não deu e testar. E pedir pra alguém testar. Graças a Deus. Antigamente era uma tortura. Tinha uma tarefa que a gente fazia ali. Eu tinha que ir no prompt de comando. No prompt de comando eu tinha que fazer o mapeamento do equipamento. Aí eu tinha que via prompt, tá? Eu tinha que deletar algumas chaves do registro do sistema operacional que a gente utilizava. Na sequência eu tinha que copiar um monte de pasta de arquivo para outros diretórios, tinha que modificar uns códigos que tinham lá dentro. Aí eu tinha que autenticar com uma chave, não sei na onde, lá no registro. Aí sim eu rodava uns 10 scripts, o negócio voltava a funcionar e funcionava perfeitamente. Hoje, eu só tenho o trabalho de apertar um botão e depois pegar o log para ver. Graças a Deus, como era trabalhoso fazer isso na unha, na mão. A gente tá tranquilex. Então fica a reflexão aí. Tecnologia nunca é utilizada para o nosso bem-estar, é utilizada para extrair mais tempo, mais trabalho, produtividade e riqueza que não fica com a gente. Vai pro dono lá da empresa que comprou a tecnologia e coloca você para trabalhar, entendeu? É isso aí. Fica a reflexão. Em breve eu vou fazer um vídeo aí pro nosso amigo Clebinho sobre a área de TI no Brasil em 2025. A minha visão de quem trabalha nela desde 2005, 2004, tá? Fica aí a reflexão e fui. E não compre a GoPro 4K 2024, é um lixão.